Muito bem, este é o Conexão Futura ao vivo aqui pelo seu canal Futura e também pela internet no nosso site www.futura.org.br. Está aí na tela para você. Bom, de acordo com dados do Ministério da Saúde, 27% das mortes no Brasil são provocadas por doenças do coração, sendo o infarto agudo do miocárdio a principal causa. Esse problema cardiovascular atinge mais de 300 mil pessoas e faz 80 mil vítimas fatais a cada ano no nosso país. O aperto no peito, aquela sensação de dormência espalhando para os braços, suor em excesso e até perda da consciência são os sintomas clássicos de um infarto, que nem sempre são identificados a tempo. Por isso, é preciso ter cuidados ao longo da vida para pensar em prevenção. Então, para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio a cardiologista Aurora Issa, que é do Instituto Nacional de Cardiologia. E também conosco aqui no estúdio está a Anne Belo, ela é nutricionista e pesquisadora. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite para tirar aí todas as suas dúvidas sobre cuidados com o coração e como prevenir o infarto. Pela internet você já sabe que tem duas formas, dois canais diretos aí para mandar o seu recado para a gente. A primeira forma é na rede social, no facebook.com/canal Futura Oficial. Aí já está na sua tela, você pode aqui curtir nosso perfil, juntar-se aí a essa comunidade de 250 mil pessoas que já recebem as nossas atualizações. E aqui que você pode deixar também a sua pergunta registrada para eu trazer aqui no estúdio logo mais para as nossas convidadas. Pela internet, outra forma de mandar recados para a gente é só procurar aí o nosso perfil no Twitter, que é o @canalfutura. Ou ainda você pode pegar seu telefone e ligar para a gente para mandar sua participação pelo 0 operadora 21 3523 4098. Os contatos já estão aí na tela para você tomar nota e ligar para a gente desde já. Quando você faz isso, eu dou boa tarde aqui às nossas entrevistadas. Tudo bem com vocês? Bem-vindas. Boa tarde. Tudo bom? Boa tarde. Bom, quero começar ouvindo da Aurora, que é cardiologista. A gente sabe, né, como já apontei aqui, infarto agudo do miocárdio sendo das principais causas de morte no Brasil. Apesar de ter esses números tão altos, o brasileiro, de certa forma, ainda não tem um cuidado constante com a saúde do coração, né, Aurora? Sem dúvida, a doença cardiovascular é a principal causa de morte, né? Em relação às outras doenças. E o infarto é um evento potencialmente fatal, né, que é muito importante ser identificado e prevenido precocemente, né? A melhor forma de prevenção são os bons hábitos de vida, são consultas regulares para avaliação do risco de se ter um infarto ou alguma outra doença cardiovascular. Isso, acho que chamou atenção, é extremamente importante porque a prevenção pode evitar um evento fatal. Então, se tiver os cuidados ao longo da vida, na verdade, pode evitar um caso mais grave de um infarto e até de não conseguir ser socorrido a tempo. O infarto, isso que é muito importante frisar. Ele é uma ocorrência aguda, mas decorrente de um processo que ocorreu ao longo da vida. Não é de uma hora para outra. O infarto, ele até é um evento agudo, porque é a formação de trombo numa artéria, mas em cima de uma placa de gordura. Essa placa de gordura, ela pode se formar até desde a infância, né? O normal, em geral, um pouquinho mais tarde, adolescência, vida adulta, começar um processo que é o chamado de aterosclerose, que pode ocorrer em várias artérias do corpo, incluindo as artérias do coração. E isso é um processo que fica como uma predisposição para formar um trombo, obstruir a artéria e dar o evento que se chama infarto. Mas ele é um processo agudo decorrente de um processo crônico que ocorreu ao longo da vida, né? Que está muito relacionado ao fator genético familiar. Esse a gente ainda não tem formas de modificar, simplesmente de identificar. Pessoas com histórico importante de doença cardiovascular têm um risco maior, né? Então, se o pai ou a mãe, o avô ou a avó tiveram problemas cardiovasculares, essa pessoa precisa ter cuidados redobrados. Principalmente parentes diretos, né? Pai, mãe, irmãos e até filhos também, né? A gente identifica que é uma pessoa com risco aumentado. Então, a gente tem até metas diferentes em termos de laboratório, colesterol, açúcar, exercício físico. Toda a população deve ter uma preocupação em relação a isso, mas quando existe um histórico familiar, a preocupação é maior e as metas muitas vezes são diferentes também.
Bom, a gente falando aqui de cuidados desde a infância, é fundamental a gente pensar na alimentação, porque essas placas de gordura que se formam tem muito a ver com o que a gente consome, né, Anne? Então, essa questão daquela gordurinha a mais ali do churrasco, aquele bacon, aquela fritura que muita gente gosta de comer, às vezes até em excesso, isso ao longo da vida, o acúmulo pode criar placas mais complicadas aí que vão provocar um infarto mais para frente. Com certeza, e não só pensar na questão da gordura, mas a questão do sal também é muito importante. Então, o que a gente preconiza é essa modificação do estilo de vida o quanto antes, né? Principalmente desde a infância até a vida adulta. Então, com o consumo de uma alimentação mais equilibrada, mais rica em legumes e verduras, e de fato a gente precisa ter essa redução dos alimentos industrializados, que são esses grandes vilões, ricos em sal, que vai alterar a pressão arterial, ricos em gordura, que vai contribuir também para a formação de placa. Então, tem toda essa dieta, né, que é composta por uma série de alimentos com características importantes como fibra, né, grãos integrais. Então, é importante ter todo esse controle. E quando você fala em evitar alimentos industrializados, dá alguns exemplos para a gente dos que são mais carregados aí em gordura e em sal. Então, antes, vou dar o exemplo já, mas é importante a gente colocar, foi feito um trabalho ano passado aqui no Brasil com mais de 100 mil pessoas e esse trabalho evidenciou que 40% da população ingere pelo menos 400 calorias na rua. E essas calorias são predominantemente de salgadinhos, que é um exemplo de alimentos industrializados, embutidos, né, a própria bebida alcoólica também, e daí a gente pode continuar numerando biscoitos, esses salgados tipo joelho. Então são alimentos que devem ser, a coxinha, são alimentos que devem ser evitados, porque todos eles contribuem não só para o desenvolvimento da placa de aterosclerose, como também para o aumento da pressão arterial, que é um fator de risco super importante nessa instabilidade da placa e possível formação de trombo. E aqueles alimentos congelados, aquelas pizzas, lasanhas, hambúrgueres congelados? Muito bem lembrado. Então, todos esses alimentos, eles são muito ricos em sal, né? A gente tem que lembrar sempre deles, principalmente aqueles caldos industrializados, prontos, que você coloca na comida, rapidamente dá um sabor. Então, esses são os grandes vilões, macarrão também, quase pronto para consumo. Então, o que a população precisa é evitar esses consumos, o consumo desse tipo de alimento. O problema é que tem muita gente que contra-argumenta dizendo: eu não tenho tempo, eu saio de casa muito cedo e eu não tenho tempo para comprar legumes e verduras. Cozinhando também, fazendo uma comida mais natural. Minha jornada de trabalho é muito longa. E aí faz o quê? Então, a minha dica é se planejar. Se planejar e se organizar como a gente faz tudo na vida, né? Então, no trabalho a gente se organiza, então na questão da alimentação a gente tem que se planejar. Então, pegar um dos dias da semana que volte mais cedo para o trabalho, ou até mesmo no final de semana, e fazer um planejamento de como vai ser esse cardápio. Então, suprir tanto a despensa quanto a geladeira com alimentos mais saudáveis, né? Então, dando preferência aos grãos integrais, aos legumes e às verduras, para que na hora da fome você consiga preparar um prato tendo os alimentos em casa, porque senão passa a ser muito difícil, né? Muito bom. E uma outra consideração importante, também acaba sendo fácil, justamente para fazer essa modificação do estilo de vida, é tentar sempre sair de casa tendo feito café da manhã, né? Só isso já ajuda. Isso é um hábito de muita gente, né? Sai na pressa, acorda à tarde, não dá sem tempo, comer nada, né? aí passa na padaria, pega aquele pacote de pão de queijo, aquele salgado frito. E é engraçado porque todo mundo tem tempo para tomar banho, para escovar o dente, e para fazer uma refeição equilibrada não tem. Então, o que a gente precisa de planejamento é acordar mais cedo e se organizar para, se for ficar muito tempo na rua, não vai ter tempo para almoçar, então sai com sanduíche, leva uma fruta. Então, tem que se planejar para que a gente consiga, mesmo com uma vida corrida, melhorar esse hábito alimentar. Muito bom. Você de casa, não perca tempo, aproveite aqui as nossas especialistas no assunto para tirar todas as suas dúvidas. Mande seu recado aí pelo Twitter, pelo Facebook ou pelo telefone. Já tem várias perguntas chegando aqui para a gente. A primeira delas que eu vou colocar aqui é da Raimunda Costa pelo Facebook. Obrigado, Raimunda, aí pelo seu recado. E ela pergunta se todos os dias ela tiver o hábito de fazer caminhada, isso reduz o risco de ela ter um possível infarto, Aurora?
A atividade física, ela sem dúvida, comprovadamente, é uma forma de ajudar a evitar as doenças cardiovasculares, né? É só saber que existe, não antes de iniciar uma atividade física, é importante ter uma avaliação, né? Saber se realmente você está apta a fazer atividade física e que também existe um mínimo de atividade física, porque não é a caminhada uma vez por semana, por exemplo, ou o futebol uma vez por semana. Isso, às vezes, até tem um risco maior do que não fazer. Mas existem algumas recomendações. O ideal, atualmente, que a gente tem é, no mínimo, 30 minutos por dia, 5 vezes por semana. Isso seria o mínimo de atividade física para contribuir O mínimo? O mínimo. Então, meia hora por dia, de segunda a sexta, você pode tirar uma folga no fim de semana. Eles têm até 2 folgas. Né? 2 folgas, né? Isso comprovadamente diminui o risco cardiovascular. Uhum. Em relação ao exercício físico, eu vou colocar para você na tela rapidamente, na página, no site da Câmara dos Deputados, que é um projeto de lei atual que pretende colocar uma obrigatoriedade no Brasil de toda a academia de ginástica ter um desfibrilador. Esse projeto aí foi apresentado agora em fevereiro, ainda vai ser votado. Se você quiser em casa aí participar de uma enquete da Câmara dos Deputados, você pode até clicar aqui se você concorda ou não com a proposta. Mas quero ouvir aqui da Aurora e da Anne em relação a isso. De fato, desfibrilador em academias de ginástica podem fazer diferença para salvar mais vidas? Qualquer evento agudo que ocorra, parada cardíaca, que seja um ritmo que comprovadamente melhora com a desfibrilação, a presença de um desfibrilador pode salvar a vida da pessoa. Hoje a recomendação é que locais onde tem grande circulação deva ter o desfibrilador, como tem nos estádios, como tem em aeroporto, shopping center, em locais de grande circulação. Uma questão da academia depende um pouco do número de alunos, de como é feita a avaliação antes. Porque... Isso é fundamental, né? Você falou agora de ter um acompanhamento antes de começar a fazer o exercício, que é prática muitas vezes nas academias de simplesmente qualquer atestado ali, uma conversa rápida com o médico, não é feito nenhum tipo de exame, e fazer exercício físico, se você não tem uma saúde 100% naquele momento, pode ser um fator de risco, inclusive, fazer o exercício. Sem dúvida, fazer o exercício sem uma avaliação prévia pode ser, na verdade, um risco maior do que não estar fazendo o exercício, né? A avaliação que é individualizada, né? Vai pelo histórico de cada pessoa, por isso que depende realmente da avaliação de ou um clínico ou um cardiologista, para ver quais os exames que a pessoa precisa para ser liberada para o exercício. Muito bem, tem várias perguntas chegando aqui. O Luzenir, do Rio de Janeiro, de 75 anos, obrigado aí, Luzenir, pela sua participação. Ele quer saber, Anne, se o vinho realmente ajuda em prevenir doenças do coração. Então, vamos lá. Acho que o primeiro ponto que a gente tem que pensar é que excesso de bebida alcoólica, seja vinho, seja cerveja, que for, aumenta o risco de evento, aumenta o risco de infarto, aumenta a pressão arterial. Então, o vinho não é bonzinho, então tudo tem que ser, né, nas quantidades moderadas. Tudo em excesso pode fazer mal. Então, a recomendação que tem hoje é que não se ultrapasse para homens 2 doses de vinho por dia e para a mulher 1 dose. Dose é uma taça? Uma taça, no caso do vinho, em torno de 120 ml. Tá? Então, isso é muito importante frisar. Então, todo mundo fala que o vinho faz bem, mas em excesso ele vai trazer risco. Tá? E outro ponto também, tem várias pessoas que, enfim, não bebem durante a semana, chega final de semana, toma 5, 6, enfim, doses de bebida, seja cerveja, seja qualquer outra. Isso é uma característica de consumo excessivo de bebida alcoólica, que também está associado ao aumento de pressão, que é fator de risco para problemas cardiovasculares. Então, tem que frisar isso. Então, o vinho, como qualquer das outras bebidas, em quantidades pequenas, pode trazer benefício, mas em quantidades maiores pode trazer risco. Tá? Então... Tem mais perguntas aqui. A Gláucia Freitas pelo Facebook diz que está adorando o programa. Valeu, Gláucia, aí, pela companhia aqui no Conexão Futura. E ela quer saber qual o melhor exame para identificar o problema de coração grande, Aurora. E ela quer saber se tem alguma relação com infarto. Não, o coração grande ele tem várias causas, né? Um infarto ter ocorrido prévio, ele até pode gerar um coração grande, mas nem sempre o infarto gera o coração grande, nem sempre o coração grande
é decorrente de infarto, né? Antes a decisão de que exame, existem vários exames disponíveis cardiológicos, mas a decisão do exame ela é individualizada, porque o exame ele é complementar à avaliação clínica, né? Todos os exames têm falhas, por isso antes de pedir um exame deve ser feita uma história clínica, um exame clínico minucioso e aí sim avaliar se a pessoa precisa de algum exame complementar e decidir qual exame. Veio mais uma participação da Glaucia, que ela explicando um pouco mais por que essa dúvida, porque ela conta que a sogra dela veio a falecer por infarto e que ela tinha um coração grande, e a Glaucia está preocupada com o esposo dela. Como ela pode fazer um exame para saber se ele tem a mesma condição? O que o seu esposo deve fazer é uma avaliação com um cardiologista que vai colher a história dele, vai ver outros fatores que ele tem além do histórico familiar, vai examiná-lo, que é extremamente importante, o exame físico, ele tem muito menos falha do que um exame complementar. E ele vai com certeza vai fazer um eletrocardiograma, que isso faz parte da avaliação no consultório do cardiologista, e ele vai avaliar se precisa de mais algum exame. Muito bem, tem mais dúvidas aqui em relação à alimentação. A Maria aqui do Rio, obrigado Maria, ela quer saber, Anne, se o chá de couve serve para diminuir o colesterol. Então vamos lá, existem uma série de alimentos funcionais que têm uma propriedade, junto de uma alimentação equilibrada, de trazer mais benefícios, às vezes na redução de pressão e na redução do colesterol. Como, por exemplo, as castanhas são muito bem faladas, né? Castanha do Pará, amêndoa, essas têm um benefício comprovado na redução dos níveis de colesterol. A couve é um alimento excelente, ela tem fibra, tem magnésio, tudo isso ajuda na redução da pressão. Tá? De uma maneira geral, é um alimento interessante. O chá da couve, não existe nenhuma evidência que ele, de alguma forma, ajude nessa redução do colesterol. Então, seria bem mais interessante para ela consumir a couve numa alimentação uma salada, uma composta, até com feijão, arroz, com couve, uma carne, enfim. Seria bem mais interessante para pegar os benefícios dessa couve do que utilizar o chá. Muito bem. Tem várias perguntas aqui em relação a sintomas e quanto tempo demora aí o infarto para acontecer. Pergunta do Josélio pelo Twitter, da Ilma também aqui pelo telefone. Obrigado aos dois pela participação. Começar pela da Ilma. Então, dormência no braço esquerdo pode ser princípio de infarto, Aurora? Pode, não é o sintoma clássico. O sintoma clássico do infarto é a dor no peito e a irradiação da dor no peito para o braço esquerdo é uma localização frequente e clássica também. Né? Isoladamente, a dor só no braço esquerdo até pode ser infarto, porque existem as chamadas apresentações atípicas. Né? Existe até, inclusive, o infarto silencioso. A pessoa não sentir nada e não tem nenhum sintoma, detectar. não sente nada, só vai saber depois. Não é a apresentação clássica, né? Mas também pode ocorrer. A pergunta do Josélio é em relação ao tempo que pode demorar para se manifestar. Pode ser horas, dias, como reconhecer então os sintomas? Sempre que houver um sintoma que gere uma dúvida se isso pode ser um evento cardiovascular e principalmente o infarto, o diagnóstico deve ser feito o mais precocemente possível. Né? Geralmente a gente classifica uma dor como uma dor provavelmente relacionada ao infarto quando ela tem uma localização, uma característica típica e uma duração acima de 30 minutos. Né? Mas sentindo algum desconforto que leve à dúvida se aquilo pode ser um infarto, o melhor é que o tratamento seja mais precoce, porque a cada tempo que a gente perde, a gente está deixando de salvar músculo cardíaco. O infarto, ele quer dizer morte celular, né? E quanto mais precocemente a gente agir para abrir uma artéria que está ocluída, a gente tem uma chance maior de salvar músculo cardíaco. Muito bem, o Marcos mandou mensagem para o nosso Twitter. Obrigado, Marcos, pela sua participação. E ele quer saber se a criança que come doce desde muito pequeno, durante toda a vida, pode correr riscos. Com certeza. Então, não só o doce, como os alimentos industrializados de maneira geral, como a gente já comentou, mas o excesso do açúcar, isso não só pode gerar um excesso de peso, e o peso em excesso, o sobrepeso, é um dos principais fatores de risco também para o aparecimento dos eventos cardiovasculares. Então, tocando nesse assunto da questão da alimentação infantil, é importante que os pais, então, suprem a casa com alimentos saudáveis e levem na merenda para essas crianças também alimentos saudáveis e tentem, de alguma forma, evitar
né, essa exposição ao doce. Porque a criança, ela vai comer porque os pais estão oferecendo. Exemplo, né? Se tiver um monte de chocolate, bala, salgadinho, na dispensa de casa, a criança vai dizer, por que eu não posso comer se meu pai come, né? Exatamente. Então não dá para ser, o pai come, toma refrigerante e a criança toma suco de laranja, né? Então esses bons hábitos, essa modificação do estilo de vida, ela tem que ser para a casa toda, né? Então a criança que está comendo muito doce vai ter maior chance de ter excesso de peso, e isso vai culminar também nesse processo de desenvolvimento dessa placa de gordura, né? Não é só a gordura que gera isso, então o açúcar também. Então vai ser bem importante esse controle desde a infância, desde a merenda na escola até aqueles alimentos que são oferecidos no final de semana, dos fast foods, tudo isso deve ser evitado. Bom, a gente tem aqui mais uma pergunta da Gabriela em relação a alimentos também. A dúvida que eu tenho certeza que muita gente em casa também compartilha, que é em relação a alimentos funcionais indicados aí para reduzir taxas de colesterol e triglicerídeos, né? Muitas vezes a pessoa vai fazer aquele exame de check-up e aí leva aquele susto, aquela surpresa, estou com colesterol com taxa muito alta, e aí que alimentos a gente pode recomendar para tentar baixar um pouco esse colesterol? Isso. Existem alguns alimentos que estão sendo estudados hoje, né, mas eu acho que mais importante do que o alimento funcional é uma pesquisa que está sendo feita no Instituto de Cardiologia, no Instituto Nacional de Cardiologia, em parceria com o Hospital do Coração, que é um programa alimentar cardioprotetor. Então, o alimento funcional, de forma isolada, ele não vai ter função nenhuma em melhorar esse colesterol, né? Então, o que é mais importante é ter essa alimentação rica, né, em legumes, verduras, frutas, em quantidades adequadas para a manutenção do peso. Que isso sim, né, nessa pesquisa que está sendo feita no Brasil inteiro, então em vários centros no Brasil, estão feitos com alimentos tipicamente brasileiros, a gente quer ver se uma dieta com alimentos brasileiros e equilibrada é capaz de diminuir o risco cardiovascular, né? Então o alimento funcional ele vem agregando a um padrão alimentar mais saudável, porque não existe nenhum alimento hoje descrito que seja milagroso. Esse alimento diminui o colesterol, come só ele que vai resolver o seu problema. Então tem alguns que estão sendo estudados hoje, como eu já citei, a castanha é um deles que comprovadamente, então junto de uma alimentação saudável reduz o colesterol. Também não é só comer castanha o dia todo, porque a castanha vai fazer mal. Tem caloria, também, né? Tem a questão da quantidade, e porque a castanha é um alimento calórico. Um outro alimento que ajuda na redução do colesterol, que já tem estudos também bem feitos, é a gordura vegetal adicionada de fitosteróis, que é uma margarina que vende nos mercados adicionada de fitosteróis. Então, esse alimento, em conjunto com uma alimentação mais equilibrada e com o controle do peso, ajuda na redução. A gente está quase chegando no finzinho do programa, mas tem uma questão fundamental de a gente tratar, que é a questão das fortes emoções, né? Sempre tem aqueles mitos, se eu me expor a uma forte emoção, isso pode levar a pessoa a ter um infarto. Isso é mito ou é verdade, Aurora? Não, a forte emoção, ela pode gerar um aumento do consumo de oxigênio, gerar espasmo coronariano e ser um fator precipitante, né? Existe também um tipo de infarto que ocorre sem a formação da placa de gordura, que é uma descarga adrenérgica grande, gerando um espasmo, né, uma contração da artéria e morte celular, o infarto, né? Seria o infarto até com artérias normais, né? Então, em alguns casos pode ocorrer, né? Mas não é a maior causa, é muito mais importante e mais fácil de prevenir o infarto, pensando nos bons hábitos de vida, até porque as fortes emoções a gente não tem como prever. Não tem como prevenir. Né? Muito bom, a gente está quase encerrando, só quero ouvir 2 dicas rápidas, então. Se você tivesse que fazer uma recomendação, Anne, para alguém que quer prevenir o infarto, quer pensar em prevenção ao longo da vida, que dicas? Modificação de estilo de vida, organização e planejamento em casa. Só assim a gente vai conseguir trazer bons resultados. Aurora. O que eu acho importante é ter a mentalidade de que fazer exames, você vai detectar algo que já está instalado, né? Então, ter os bons hábitos de vida, você previne a instalação desse processo, né? O processo instalado, ele aí vai ser tratamento e não mais prevenção,
né? Então a gente vê uma preocupação grande com os exames, muito mais até do que com as mudanças de hábitos de vida. Então mudar os hábitos ou rever os hábitos aí para ter uma rotina mais saudável é a recomendação. Tem várias perguntas que infelizmente a gente não teve tempo de responder, mas agradeço a todos em casa aí pela companhia e pelas várias participações aqui, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Então, Anne e Aurora, muito obrigado pela presença no estúdio hoje aqui comigo no Conexão. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. A gente volta a se encontrar então amanhã ao vivo, às 2h30 da tarde, ou nas nossas reprises, 00:30 e 7h da manhã. Espero você. Até mais.